Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo dessa campanha linda para o Dia das Mães que estamos fazendo, que é nominada Ser Mãe É. Hoje nós temos como convidada Monique, uma mãe de muitos, com uma jornada linda, e vai estar nos contando aí toda a sua aventura, seu dia a dia de mãe de 4 e na espera do 5º. Seja bem-vinda, Monique. Obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço estar aqui, é uma honra estar participando dessa campanha tão linda. E vamos embora. Para você, ser mãe é? Ser mãe é caminho de santidade, sem dúvida. Para mim, a mais difícil, mas a mais linda missão. E aqui exige, de repente, mais de mim, no sentido de sair da minha zona de conforto, de sair do meu egoísmo. E é um caminho de santidade. E como foi que a maternidade chegou aí para você? A maternidade chegou, primeiro eu fui diagnosticada com tumor na cabeça, não pude engravidar, porque esse tumor pressionava as células responsáveis pela produção de uns hormônios. E aí, Deus me comunicou primeiro a mim, muito forte, a questão da adoção. Eu e meu marido somos servos de uma comunidade católica, servos consagrados. E aí, quando eu fui dizer a Daniel, a gente tinha um ano e pouco de casado. E eu disse, Deus está nos pedindo, porque assim, o pedido de Deus foi, eu quero que vocês aprendam a amar. Eu falei, mas Senhor, aprender a amar, eu já sei amar. Não tenho um ressentimento de ninguém tem ressentimento. A gente se acha muito bom, né? E aí, como aprender a amar? E todos os caminhos levavam à adoção, tudo. E até que um dia eu falei para Daniel que Deus está incomodando meu coração com isso. Ele, não, de jeito nenhum. Até que Deus falou no coração dele. E aí, em março, nós demos o nosso sim. Em março de 2015, nós demos o nosso sim. Em 2015 foi. Começamos a ver todo o processo. E em março de 2016 ou 15, meu Deus, nem me lembro mais. Já faz. E aí, quando foi em abril, o mês seguinte, eu comecei o tratamento para o tumor. Perguntei à médica quando é que eu poderia engravidar, se eu quisesse. Inicialmente, ia ser com medicação, tratamento. Ela disse, Monique, primeiro você sabe que você não ovula. Eu disse, não, eu sei, mas quando eu quiser. Aí, ela disse, é um tratamento de 1 ano e meio. Daqui a 6 meses, a gente dá uma pausa na medicação. Se o tumor estiver reduzido, se você estiver ovulando, você pode tentar engravidar. Se engravidar, a gente volta ao tratamento depois. Dia 4 de abril. E aí, dia 20 de abril, eu estava grávida. E aí, foi uma coisa que o Daniel olhou pra mim e disse, Monique, você viu que foi só a gente dar o nosso sim a Deus, que Ele agiu na nossa casa. Eu disse, vi. E aí, então, vivemos essa primeira gestação, 2 gestações ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que a gente já achava no coração, né? O filho da adoção. A gente já achava a Olivia, que é a primeira. A Olivia chegou. E continuamos na espera do bebê da adoção. Depois chegou Catarina, minha segunda. A diferença de 2 anos e pouquinho entre elas. Depois chegou Manuela, minha terceira. Sua xará. E aí, Manuela nasceu agora em 2022, tem 1 ano e meio. E estou grávida da nossa 4ª menina, Celina, que chega em setembro. E estamos na 7ª posição da fila de adoção. Então, assim, pertinho, já fomos os 169 e hoje somos o 7º. Tá bem, né? Então tá pertinho. Então, assim, a maternidade surgiu, na verdade, como vontade de Deus. Vontade de Deus nas nossas vidas. E uma coisa que, assim, até me perguntava, mas vocês ainda vão estar na fila? Já tem tantos filhos. E não é questão, a adoção não veio pra gente como uma forma de suprir, eu não podia engravidar e eu vou adotar. Não, foi o pedido de Deus. Eu quero que vocês aprendam a amar, né? Então, assim, foi uma forma de Deus nos comunicar o amor dele por meio da maternidade, da paternidade, por meio desse
como uma frase que eu li no dia que borrou tudo. Era um texto enorme e o que eu li eu só consegui ler a seguinte frase do texto inteiro. Era: quem ama não escolhe, acolhe. Então, né, foi uma forma que Deus realmente falou com a gente. Que lindo. E hoje, como é que é a tua rotina aí, assim, em 7 anos, no caso? 7 anos. Você com 3 filhos e a quarta a caminho. Será na quarta, é. A quarta e o quinto. E o quinta, ou a quinta, que a gente não né, escolheu o menino ou menina, não. Eu acho, eu desconfio que vai ser outra menina. Eu acho lá em casa a casa das mulheres. A rotina é tranquila, as meninas são muito tranquilas, assim. A gente tem uma rotina de manhã, sempre tem um esporte, elas fazem um esporte, né? Eu tô em casa com elas pela manhã, revezando entre o trabalho, as crianças, mas sempre conseguindo fazer o horário. Daniel geralmente é que leva no esporte, aí tem comum, essas atividades, né? À tarde tem escola, a pequenininha ainda não vai para a escola. E temos muitas atividades comunitárias, né? Nós fazemos parte de uma comunidade católica, então temos muitas. Então, segunda-feira à noite tem um grupo de oração, na terça tem adoração, aí na quarta geralmente temos reunião. E eu e Daniel, a gente se reveza quando não dá para deixá-las. Vai todo mundo para a comunidade. Eu ia perguntar isso, como é que é? Elas participam com você? Participam geralmente sempre vão à missa conosco, sempre. E assim, independente de idade, a gente sempre as insere, né? Para elas irem crescendo ali, entendendo como é nossa vida, a fé que a gente professa. E nos finais de semana sempre tem alguma atividade comunitária. E dia de semana, quando realmente vai se estender mais, vai ficar até mais tarde, elas ficam em casa. E a gente tem uma rede de apoio também muito boa, né? Tem a sogra maravilhosa que sempre dá uma força, minha mãe sempre dá uma força. Tem uma pessoa que nos ajuda também, que tá ali quando a gente precisa dessa força. Mas tem dias que é caótico. Como toda mãe, como toda família. Tem aqueles dias, né, que eu estou assim, enlouquecida. E a parceria, assim, o casal, né, que tá ali mais sintonizado e tem essa parceria mesmo de casal, tem hora que eu falo assim, Nel, vem, assume, porque pra mim, né, já deu. Às vezes quando eu vejo que ele vai, sabe? Que bom que você consegue reconhecer, né? Com certeza. Você precisaria às vezes se conectar com você um tempinho. Tem que ter. E aí é tanto que, assim, eu tenho os meus momentos de, eu tenho que fazer um esporte, eu faço um esporte, eu tenho que estar lá, sabe? Eu gosto de sair tomar um cafezinho, né, com as amigas, quando tem um tempinho, ei, vamos se reunir aqui. Ou então a gente vai muito para casa de alguma amiga, que eu tenho muitas amigas, irmãs de comunidade, que têm filhos pequenos. Então vamos lá, as crianças todas brincando num canto, e vamos aproveitar a gente para conversar, para desopilar. Faz parte, né? É necessário. E você é mãe de muitos nesse sentido, que está na quarta princesa chegando aí a caminho e na fila, mas existe uma outra história desses muitos que está bem enraizada na sua vida, né? Qual a sua dedicação aí que você estava... Então, eu sou doula, né? E faço inclusive um trabalho numa perspectiva cristã. Quando eu comecei a doular em João Pessoa, há 4 anos, foi bem na pandemia. Comecei ali em março, dia 18 de março, lembro, fechou tudo. E aí eu levei essa proposta para as gestantes de lá, para doular numa perspectiva cristã. Por quê? A doulagem é um mundo onde existe tem muitas coisas místicas, tem muitas... E eu conhecia um público que queria muito viver o parto normal, que queria muito viver essa experiência com um olhar, mas não com o olhar do empoderamento feminino, mas o olhar de eu quero parir porque eu quero me unir mais a Deus nessa experiência, eu quero ver uma experiência de fé. E aí, como eu vivi isso, eu já tinha vivido isso com a minha primeira e a minha segunda filha. Eu disse, meu Deus começou a me inquietar muito. Eu disse, Senhor, como assim? Eu já tenho ali meu trabalho, eu tenho 2 filhas pequenas, tenho meu marido, minha comunidade. E a passagem que ele me deu, no dia que ele me confirmou, foi: Ide, a messe é grande, poucos os operários.
eis que vos envio como cordeiro entre os lobos. E aí, já no curso, eu já entendi muita coisa. Porque quando eu disse que era cristã, que eu vivi essa experiência, esse trabalho nessa perspectiva, já foram muitos... Mas como assim? Não existe esse doula cristã. Como assim? Se uma mulher quiser ser doulada, mas não queira nessa perspectiva. Aí eu lhe indico, colega, eu tenho você para indicar, mas assim, eu tenho o direito de trabalhar nessa perspectiva. Enfim, e acabou que hoje, 4 anos de doulagem, eu já doulei mais de 200 mulheres. São muitas partes, são muitas histórias. E sem dúvida, Manu, cada bebê que nasce, sabe? Cada experiência que eu vivo, e independe de dia de nascimento, porque tem mulheres ali que chegam, por algum motivo, acabam numa cesariana, outras que desistem ali no meio do caminho, mas independente da via de nascimento, o que existe na caminhada toda e no processo do primeiro encontro com o bebê é uma experiência de fé, sabe? De entrega, de doação, de eu fiz o meu melhor por você. E acaba que todos aqueles bebês, né? Todas aquelas famílias, na verdade, passam a ser um pouquinho da minha história. Então, assim, lá em João Pessoa eu já encontro com famílias monte mãe. Tia Monique. Eita, daqui um tempo vai ser. Mas, assim, um pouco, sem dúvida nenhuma, todos esses bebês que eu presenciei o nascimento, assim, fazem um pouquinho parte da minha história e são ali, né? Estão ali no meu coração. Com certeza, por isso que eu falei, é mãe de muitos, não é só dos que estão em casa, não, né? Das que estão em casa. E aí me fala como essa porque na doulagem você não tem a questão de hora. Não. É uma das coisas mais difíceis, inclusive. Porque você tem a bebê pequena e outra a caminho, né? Exatamente. E aí, nas minhas duas, porque quando eu comecei a doular, minha segunda tinha 1 ano e pouquinho. 1 ano e pouco. E aí, eu sempre ficava, meu Deus, né? Como é que vai ser na madrugada? E foi uma cura muito grande pra gente, inclusive para meu marido, porque ele tinha muito essa história de sair. Eu saía à noite. Como assim? Eu saía à noite, ele já, Monique, cadê você? Volta, aquela preocupação. Fazia, e agora? Só se for da tua vontade mesmo vai dar certo. Porque Daniel, né, me deixa sair na madrugada. E mulher entra em trabalho de parto geralmente na madrugada. Então, assim, eu saio muito na madrugada. Deus é muito bom, na maioria das vezes as crianças estão dormindo. E aí, quando eu volto, a bebê dá umas acordadas ainda, mas o maridão resolve tudo. Mas muitas vezes eu volto também, tá tudo tranquilo. E aí, por isso, eu sempre digo, a missão não é só minha. Porque se eu não tivesse um marido que ajudasse, que estivesse ali com as 3... Tem domingo que ligam, Monique, trabalho de parto. E eu olho e faço, gente, beijinho, tchau, tchau, mamãe vai trabalhar. E fica ele lá com as 3. É uma missão que você acolheu de coração. De coração. E aí passei um tempo afastada do serviço público para viver só a missão. Retornei agora há pouco, até porque também vou sair de licença já por conta da próxima bebê. E a previsão da chegada é meados de setembro. E eu vou ter a gestante até final de agosto. Então vou ficar aí com alguns dias para curtir um pouco. Para curtir isso. Mas acaba que, assim, são processos que... se eu saio 5 vezes na madrugada, durante o mês inteiro, sabe? Então dá pra gente equilibrar bem. Mas eu acho que é uma pergunta que você deve receber em todo canto, aonde chega, né? Porque as famílias hoje em dia estão cada dia menores, Sim. Né? Na época dos nossos avós, minha avó teve 10 filhos, né? Então, assim, era uma coisa que as famílias realmente eram grandes. Hoje em dia, existem muitos casais, a gente que convive com mães de escola, a gente sabe que vários são filhos únicos, né? Sim. E aí a pergunta que não quer calar, meu Deus, você tem tantos filhos, assim, como é essa visão? Você sabe a sua visão, mas você deve responder muito dessa questão de fora, né? Sim. As pessoas se assustam. Sim, se assustam. Eu acho que a primeira coisa que pesa, assim, que a pessoa olha e já faz como assim? E o financeiro? A primeira coisa, geralmente que as pessoas pensam, a preocupação dos outros, é o financeiro. E aí,
a gente sabe, eita, a escola, plano de saúde, né? A gente quer proporcionar um comum, um esporte e tal. Mas eu sempre digo, olha, um filho sempre vem com um saquinho de pão. Vem com um saquinho de pão ali e Deus vai provendo, Deus vai organizando. Nós como católicos, a gente segue ali o que realmente a nossa igreja fala, a paternidade e a maternidade tem que ser de uma forma generosa, mas responsável, né? Ninguém vai ficar botando filho no mundo de uma forma irresponsável. Só que a primeira coisa que a gente entende quando a gente aceita os filhos que Deus nos manda é que a primeira coisa que a gente tem que ter para receber um filho é um lar saudável. Não é, eu tô com uma conta bancária top, eu não tô. A gente tem nossos perrengues, né? Chega o final do mês ali, faz uma conta e tal. Aí tem mês que Deus manda, opa, vamos lá. Mas assim, sabe? Seja fiel no pouco, que eu te confiarei mais. A gente vive muito isso. Mas sempre de uma forma muito responsável. Entendendo que esse lar saudável é o principal para as nossas crianças, sabe? Essa harmonia do casal, essa educação, esse olhar, e não é, eu tô tendo filhos e tô delegando, sabe? Não. É lógico que a gente precisa de ajuda muito, a gente tem uma rede de apoio boa, como eu falei, minha sogra, minha mãe, meus pais, mas o papel principal é nosso, o dia a dia é nosso, né? A rede de apoio é só para o apoio, né? Para o apoio, para o essencial, para as coisas do dia a dia, pega na escola, deixa na escola, estuda, senta para estudar com as crianças, leva no esporte, traz no esporte. É a gente, né? Então a gente vai se revezando e, assim, eu acho que o cenário tá mudando um pouquinho, Manu, sabe? Pelo menos, assim, as famílias que eu trabalho, eu vejo as pessoas se abrindo mais agora, sabe? A questão de ter mais filhos. Algumas famílias realmente, né? Não, chegou ali, não, tem dois, tem um filho, tá bom. Mas eu acho que não cabe a mim, que tem uma vocação de ter. Eu sempre digo, de repente a vocação é pra mim, é pra alguns, não é pra todo mundo. Eu sei que vai ter famílias que vai ali ter menos filhos e tá tudo bem. Teve uma amiga minha que chegou e fez, Monique, na missa de Natal eu te vi lá com um vestido tão bonito, você arrumada, dando comida às meninas, tão tranquila. Meu Deus do céu, como eu me inspiro em você. Aí eu olhei, sua amiga, você não sabe a luta que eu passei até chegar naquela missa, tranquila, ter respirado. Sabe, porque às vezes a gente só olha, né, para o externo ali. A gente não sabe quantas lutas o outro já viveu, né? Eita, ser mãe de 4, de 5 já. E aí, como é? Eu sou tranquila, assim, eu não sou ansiosa, eu sou uma pessoa muito tranquila. Mas como é? Mas eu tenho meus momentos de eita, amarra doida, que ela saiu da caixinha, sabe? De gritar, de perder, e de repente, eita, calma, peraí. E sair de cena, porque senão, sabe, não dá certo. Mas eu acho que é isso, é não se comparar. É também não dar ouvidos a tantas pessoas. Em casa mesmo, minha mãe é a primeira que fala quando eu descubro uma gravidez, né? Minha filha, bem novo, mas minha filha tá tão difícil hoje em dia, criar filho, não sei o quê. Eu tenho uma irmã que tem 4 filhos também. Tem um irmão que tá no 2º, tá aí caminhando pro 3º. Então, assim, eu faço, mãe... E sua mãe teve quantos? 3, somos 3. Eu digo, mãe, a culpa é da senhora. A senhora nos ensinou como é bom ser família, como é bom ter irmão, então... Como é que você tá me dizendo agora que é difícil? Ela, não, minha filha, mas é porque os tempos são outros. Mas cada tempo vai ter essa dificuldade, né? Eu acho que o importante é você estar, assim, bem disposto. Ter o coração aberto para a missão. E entender que não vai ser fácil. Não é fácil. Existe uma romantização muito grande da maternidade, né? Muito grande. Então, aquela história de, eu tô linda grávida. Eu tô linda, mas tem uma hora que a coluna vai doer, que, né? Sim. A amamentação, a gente sabe também que tem muitas mães que enfrentam grandes batalhas na amamentação. E dia desse eu encontrei uma pessoa e ela tava, né? Você não vai deixar de ser mãe se você não conseguir amamentar. Porque todo mundo amamenta, certo, mas se você não tá conseguindo, não é isso que vai deixar de ser mãe, né? Então, eu tenho duas histórias. Uma eu consegui amamentar, a outra foi quase nada. Olha isso. E eu morria de medo dela não se apegar a mim, né?
E aí eu queria saber de você, como foi essa questão de amamentação? A amamentação, pra mim, fluiu bem nas minhas 3. A primeira eu tive uma dificuldade maior, né? Primeiro você tá aprendendo tudo ali. Mas ali no primeiro mês foi mais difícil. Eu sempre digo, os primeiros 30 dias, você sempre vai ser difícil. O bebê tá aprendendo, você tá reaprendendo. E pode ser que, no seu caso, a primeira que foi boa, assim, né? Fluiu e a segunda, de repente, não fluiu. As minhas 3 fluíram tranquilamente. Com ali o começo um pouquinho difícil, mas depois seguiu. É de um jeito. Cada uma de um jeito, né? Meus 3 partos foram 3 partos normais, cada um totalmente diferente do outro. Os 3 incrivelmente, assim, felizes, incríveis. Mais 2, a minha terceira nasceu em casa, inclusive. Foi um parto domiciliar planejado, né? Tava lá obstetra, pediatra. E aí eu tive que alugar cilindro de oxigênio, ressuscitador, aspirador, tudo. Que a pediatra disse, Monique, eu quero tudo. A gente não vai usar nada, mas um parto seguro, domiciliar, tem que ter tudo. E aí, é até engraçada essa história, porque desde a minha segunda eu queria ter parido em casa. Não tem jeito nenhum. Que história de parir em casa, não sei o quê. E aí quando foi a segunda, quase nasceu no carro. E aí a terceira, eu sempre digo, olha, a mulher, a gente com a nossa sabedoria, a gente vai, né, conduzindo ali os maridos. E aí quando foi na terceira, todo dia eu, vamos planejar em casa, tão bom e tal. E como eu sempre falo muito de parto em casa, já que sou doula, as meninas já entendiam muita coisa. Quando a minha terceira nasceu, Olivia tinha 5 anos, tinha 6 anos e Cacá tinha 3. E aí elas já me ouviam falar muito sobre parto e tal. Eu falava, dói. Antes do bebê nascer dói, mas quando nasce é uma alegria tão grande que a gente esquece a dor e tal. E a Olivia fazia, mãe, eu posso ver? Eu fazia, sim, filha, se você estiver acordada, pode. Se vocês estiverem, podem sim ver a irmã chegando. E aí acabou que justamente ela nasceu, era 6 e pouquinho da manhã, 6 horas, a Olivia acordou, já foi pro meu quarto, viu lá o movimento, acordou a irmã e ficaram as duas lá assistindo, sabe? E assim foi. E às vezes as pessoas, é sério, elas ficaram chorando. Não. Elas ficaram lá, assim. E pra ela, se eu ficar, como é que Manuelinha nasceu? Lá primeiro saiu a cabeça, depois saiu o corpo. Aí minha mãe não segurou ela caiu assim na cama. E depois pegou e botou no colo. Mas assim, são coisas que pode ser. Catarina hoje, vai fazer 5 anos, tem hora que ela nem lembra mais direito. Mas são coisas que não é... porque vai lembrar pro resto da vida. Mas são momentos que a gente criou ali, sabe? Que vai ficando no coração. São histórias pra contar e pra gente relembrar e pra gente sorrir junto. E assim como os partos, cada um teve sua forma. As chegadas dela, cada um. A amamentação, cada um. A primeira mais difícil, a segunda super tranquila. Aí a terceira já foi mais... O primeiro mês já foi mais... Eu até fiz o laser, que eu ainda não tinha feito na terceira. Depois fluiu bem. Essa quarta eu não sei como é que vai ser, né? Pode ser até que venha o bebê da adoção junto e eu esteja com um no peito, outro no outro. Não sei, mas assim, então... É isso, eu acho que a gente tem que viver um dia de cada vez, né? Sem muito se preocupar em como vai ser. Só disposta a entregar o melhor ali e sabendo, mano, que é muito importante, que eu falo inclusive com minhas gestantes. Se não fluir, tá tudo bem, né? Tem outras formas. Eu já tive gestantes que não puderam amamentar e quase entraram numa depressão. Porque criaram muitas expectativas e aí ficaram frustradas. Né? Gente... E na maternidade a expectativa é uma faca de 2 gumes, né? Demais. Porque ninguém sabe como vai ser. Ninguém sabe como vai ser. Como eu estou feliz com esse bate-papo. Ai, mano. Saber e conhecer a sua experiência, essa jornada linda da maternidade. Eu queria que você deixasse aqui um recado para as mamães. Mamães, vivam essa missão, né, que é a maternidade, com leveza. Entendendo que irão ter dias mais difíceis, outros mais fáceis. A maternidade não é um prêmio, né? Ser mãe não é um direito,
É um dom de Deus. Então, que vocês vivam, acolham. E para as que estão esperando, né, que estão na fase de tentar, nessa espera que a gente sabe que é tão difícil, entendam que Deus não demora. Ele só vai caprichando ali e preparando o seu coração, a sua vida, para tudo que Ele vai te dar. Para as mamães, que eu sei que assim como eu também estou na fila de adoção, estão esperando os seus bebês, que essa espera também seja leve, independente de você já ter filhos ou não, mas que de toda forma, independente da maneira que você for mãe, que Deus lhe chame a ver essa missão, que você viva com um coração muito grato, de saber que a você foi ou será confiada uma das maiores missões e um lindo caminho de santidade. Muito obrigada Manu, por ter aberto seu coração, aberto sua história aqui pra gente. E se você conhece alguém que vai se identificar com essa história, encaminha aí e comenta. Você teria coragem de ser mãe de muitos, como nossa convidada Monique?